Olá, tudo bom? Hoje o conteúdo será sobre juros simples e juros compostos. Iremos falar sobre termos importantes, sobre os juros simples e sobre os juros compostos. Antes de iniciarmos a falar sobre esses juros, a gente tem que entender um pouco sobre os termos que são utilizados, tais como a taxa, que nós geralmente utilizamos a letra I, os juros, que utilizamos o J, capital, o C, tempo, o T e montante, o M. Ao decorrer da aula, eu vou explicar um pouquinho sobre cada um. Tá, mas qual é a grande diferença entre juros simples e juros compostos? No juros simples, a correção é aplicada a cada período, considerando somente o valor inicial. Já no juro compostos, a correção é aplicada em cima de valores já corrigidos anteriormente. Então, vai ser juro sobre juros. No juros simples, comumente utilizado em empréstimos, financiamentos e compras a prazo, e também possui um crescimento estável. Já nos juros compostos, ele é bastante utilizado em aplicações e investimentos no mercado financeiro. Os juros aumentam a um ritmo bem maior. Juros simples. O juros simples, ele é calculado com base em um valor fixo chamado de capital inicial, que é aquilo que a gente aprendeu, né, a letrinha C. Então, ele trata-se de uma porcentagem do capital inicial aplicada durante determinado tempo. Ok. A principal característica do juros simples é que o valor não se altera no decorrer dos meses. Então, aquele nosso valor inicial lá, a nossa capital. Ele é utilizado, por exemplo, na compra de algo parcelado ou em um empréstimo. Então, tipo, quero comprar o meu carro dos sonhos, quero comprar a minha casa dos sonhos. É muito caro. Então, normalmente o que a gente faz? A gente faz parcelas, a gente vai parcelar e pagando, pagando, pagando com o decorrer do tempo. Agora, bora entender um pouquinho sobre a fórmula dos juros simples. Ela é dada como juros é igual a capital vezes taxa vezes o tempo. Então, vai ser essa fórmula aqui, J é igual a C vezes I vezes T. Para deduzir e justificar essa fórmula, vamos imaginar a seguinte situação barra problema. Na compra de um produto no valor de R$ 100, o comprador solicitou o parcelamento em 4 vezes. Entretanto, ao parcelar o valor do produto, é cobrada uma taxa de 1% ao mês. Inicialmente, calcularemos 1% de 100. Então, quando a gente faz esse cálculo, 1% de 100, inicialmente ele dá 0,01, né? Que a gente vai dividir. E depois a gente faz a multiplicação, que deu 1. Então, o que significa? Significa que eu vou estar pagando R$ 1 a cada mês. Nossos juros vai ser R$ 1 por mês. Beleza, agora bora ver em meses. No primeiro mês, ele será cobrado o quê? O juros de R$ 1. Então, no primeiro mês, deu 101. Agora, no segundo mês, eu vou pegar aquele valor anterior e vou somar mais um. Já no mês 3 também vou fazer a mesma coisa, vou pegar aquele valor anterior e somar mais um. Para ficar mais fácil isso, o que a gente faz? A gente usa a multiplicação. Então, se eu tenho um valor fixo, que no caso a minha taxa seria de R$ 1, e eu sei a quantidade, né, que no caso aqui são 4, seriam 4 meses, então eu só vou fazer a multiplicação. Vou multiplicar 1, que é a taxa, mais o nosso tempo, que é 4. Então, 4 vezes 1 deu 4. Agora eu só vou somar com o nosso valor inicial, que é 100. Então, por exemplo, se antes eu ia pagar R$ 100 na hora, após ter dividido, eu vou estar pagando R$ 104, porque eu parcelei. Então, esse é o nosso juro simples. Observando a situação barra problema, veja que à medida que o tempo passa, os juros é acrescido no valor do mês passado. Ou seja, passado 2 meses, o valor a ser pago é 2 vezes o valor da taxa de juros. Então, passando 2, 3, 4, vai só multiplicando. De modo geral, após determinado tempo dado em T, que pode ser em anos, meses e dias, o valor a ser pago é de T vezes o valor de taxa de juros, que é o I. E é claro, com base na capital inicial, que é o nosso valor inicial, no caso é o Czinho. Tal afirmação, utilizando uma notação matemática, chega à fórmula apresentada anteriormente, que é juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo.
Devemos ficar atentos às seguintes observações. A taxa de juros é sempre dada em porcentagem, mas para realizar o cálculo devemos utilizar a porcentagem em sua forma fracionária ou decimal. Então tem que ter aquele cálculozinho que a gente aprendeu na última aula. Então se você não viu, ó, trate de ver a aulinha com a participação do meu irmãozinho, né? Eu tava até pensando em gravar outra, porque, meu Deus, tava um caos. Mas a gente vai ter que fazer esse cálculozinho. Outro detalhe a qual devemos atentar-nos são as unidades de medidas do tempo e da taxa. Elas devem estar sempre na mesma unidade, ou seja, se o tempo rodar em meses, a taxa de juros também vai ser dada em meses. Se for em ano, também em ano. A gente tem que ver isso, e acho que a gente vê também muito em física, né? Tem que estar os dois, três, todos os valores têm que estar na mesma forma. O montante. O montante ele é dado como um M. E o montante é o valor do capital inicial adicionado ao valor dos juros. Ou seja, montante é igual C, que é a nossa capital, mais J, que é os juros, que é aquele cálculo lá que a gente fez, que a gente multiplica pela taxa, depois multiplica pelo tempo e multiplica também pela nossa capital, que é o valor inicial, e dá os juros. É só somar os dois. Esse vai ser nosso montante. Nosso montante vai ser resultado desse todo cálculo. Agora, bora para os exemplos. Exemplo 1. Ao investir 3.000 em uma aplicação bancária sob o regime de juros simples, a uma taxa de 10% ao ano durante 6 meses, qual o valor ser retirado ao fim dessa aplicação? O primeiro passo é anotar cada um dos dados do problema. Beleza, a gente não sabe o valor de juros, a gente vai procurar ele. A gente sabe que o valor da capital, que é o valor nosso inicial, é de 3.000. E também sabemos que o valor da nossa taxa é de 10% ao ano. Ó, presta atenção, ao ano. E sabemos que isso vai acontecer durante 6 meses. Então, nosso tempo é de 6 meses. Olha, já bora ver aqui. A gente tem que, como eu tinha falado, a gente tem que observar as unidades de medida. Então, um tá ano e outro tá meses. Não vai dar certo no nosso cálculo se a gente colocar assim. O que a gente vai fazer? A gente vai dar uma pensada e raciocinar. Bom, sabemos que um ano tem 12 meses. Então, vocês concordam comigo que a metade de um ano é 6 meses? Então, se a metade de 12 é 6, a metade de um vai ser 0,5. Então, eu vou estar falando a mesma coisa. Eu falo 0,5 ano é a mesma coisa de 6 meses. Então, na vez de a gente utilizar esse 6 meses, a gente vai colocar 0,5. Então, nosso T, que antes era 6, vira 0,5. Agora a gente vai fazer o cálculo de 10%, né? Como eu tinha explicado na última aula, 10% é basicamente você pegar o 10 por 100. Então, vai ser 10 dividido por 100. Fazendo esse cálculo aqui, o que a gente faz? Quando a gente está fazendo alguma multiplicação ou divisão por 100, a gente vai fazer o quê? Só andar casas. Só andar casas. Andar a vírgula. Então, se aqui, essa vírgula aqui invisível, ela tá bem aqui, se ela está dividindo, ela vai para a esquerda. Se ela estiver multiplicando, ela vai para a direita. Então, por exemplo, eu tenho 10, vou multiplicar por 100. Então, eu vou o quê? Pular 2 casas para a direita. Só que aqui é divisão. Então, eu vou pular 2 casas para a esquerda. Quando eu coloco 2 casas para a esquerda e não tem nada na frente, não é porque não tem nada, não. Tem um zero sim. Então, vai ser o quê? 0,1. Esse vai ser o valor da nossa taxa. Substituindo os valores na fórmula, temos o quê? Juros é igual a 3.000, que é a nossa capital, vezes a nossa taxa, que é de 0,1, vezes ao nosso tempo, que é de 0,5 ano, né? Fazendo esse cálculo aqui, dá o quê? R$ 150. Ok. R$ 150 é o valor dos nossos juros. Então, o que a gente quer saber, o valor pedido, né, que foi pedido, foi o valor que vai ser retirado da aplicação. Ou seja, é o nosso montante. Nosso montante é o nosso valor final. Então, vai ser o quê? Aí você vai somar o nosso capital, que foi de 3.000, mais nossos juros que a gente acabou de descobrir, que foi de 150. O valor desse resultado, o quê? Dá 3.150. Esse vai ser o valor retirado da aplicação. Agora, bora para o exemplo 2. Determine a taxa de juros simples, um capital de 5.000. Eita, não é 5.000, não.
Determine a taxa de juros simples, um capital de R$ 500, aplicado durante 10 meses. Produz R$ 150 de juros. Beleza, Bianca, mas aqui já está falando o valor de juros. Mas no cálculo não tem que procurar o valor de juros? Pois é, isso que é o legal da matemática, porque não importa o local que tiver, a gente pode mexer as coisas. O importante é ter o máximo de valores encontrados. Então, seria bem mais complicado a gente conseguir encontrar dois valores. A gente iria precisar fazer uma coisa bem mais complicadinha que talvez a gente vá falar durante a mentoria. Mas o importante é você ter o máximo de valores encontrados e ter só um, né, para a gente procurar. No caso aqui, não é os juros. Os juros a gente já sabe que é de R$ 150. A gente sabe que a nossa capital é de R$ 500, só que a gente não sabe a nossa taxa. Então, a taxa, mas a gente não sabe o valor, e a gente vai procurar na nossa fórmula. E a gente sabe que o tempo é de 10 meses. Tá. Então, vou colocar aqui tudo na fórmula, naquela fórmula lá anterior. Então, vai ser 150, que é o nosso juros, é igual a 500, que é a nossa capital, vezes a nossa taxa, que a gente não sabe, então a gente vai colocar I, vezes o tempo, que é 10 meses. Fazendo essa multiplicação aqui, né, a gente começa multiplicando 500 por 10, que dá 5.000. Aqui daria para multiplicar? Daria barra não, né? Ficaria 5.000 e não daria para usar em nada. O que a gente faz? A gente pega esses 5.000 e a gente passa pro outro lado da nossa continha. Então, se aqui está multiplicando, ele passa dividindo. O que a gente fez aqui? Tá vendo que, né, mudou totalmente aqui mudou. Mas isso aqui a gente faz dessa forma para ficar melhor visualmente. Mas vocês podem sim fazer 150 sobre 5.000 é igual aí. Tá certo também. No final, só a gente dá uma invertida. Então, o que que a gente fez? Passou multiplicando para dividir. Então, vai ser o quê? 150 dividido por 5.000 dá 0,03. Então, esse 0,03 vai ser o valor da nossa taxa. Só que vocês lembram quando a gente está falando de taxa, a gente normalmente fala em uma forma percentual. Então, como a gente transforma? É só vocês lembrarem. Quando é porcentagem, é por 100. Então, o que eu vou fazer? Eu só vou multiplicar por 100. Então, se antes era 0,03, vai ser o quê? 3%. Só vocês lembrarem. Quando vocês querem transformar uma porcentagem para um número de volta, divide por 100. Se eu quero transformar um número para porcentagem, aí eu vou multiplicar. Ok. Portanto, a taxa que deve ser imposta ao capital de R$ 500 durante 10 meses para gerar um juro de R$ 150 é de 3% ao mês. Agora, bora para os juros compostos. Os juros que são aplicados em cima de cada montante. Então, eles não vão ser o mesmo, eles vão ir mudando. Tá. Os juros compostos. O juro composto, ele é calculado com a base nos montantes dos períodos anteriores. Nos juros compostos, o valor sobre a qual a gente aplica os juros é sempre diferente. Então, por isso que é composto, que é mais complicado. Agora, bora ver um exemplo. Um capital de 4.000 foi aplicado em uma poupança durante 4 anos, sob uma taxa de juros composta de 3% ao ano. Então, ok. A gente vai ver que no primeiro ano, a gente pagou o quê? 4.000, mas a nossa taxa, né? Que fazendo o cálculo aqui, deu 120. E no segundo ano, ele vai pegar o quê? A capital vai mudar. Então, vai ser um montante. Ele não vai multiplicar por 4.000, ele vai estar multiplicando por 4.120. E vai acontecer a mesma coisa no terceiro ano. Ele vai multiplicar, na vez de 4.000, vai multiplicar pelo valor do segundo ano. E no fim, no quarto ano. Tá. E essa é a fórmula. Aqui é diferente porque a gente está usando o quê? Expoente. Isso aqui é um expoentezinho. Mas não fique com medo não, gente. Vai dar certo. Então, nosso montante, ele vai ser igual ao nosso capital
vezes 1, essa é a fórmula, gente, mais a nossa taxa vezes o tempo elevado ao tempo. Bora ver melhor. Um capital de 5.000 foi investido em uma poupança durante 2 anos, sob uma taxa de juro composto de 2% ao ano. Ok, bora anotar tudo bonitinho, né? Então, a gente sabe que o nosso capital é de 5.000, que é o valor inicial que a gente investiu, né? E a gente sabe o quê? Que na formulazinha a gente vai estar o quê? A gente vai estar só somando. Ok, bora pegar a canetazinha, que eu acho que é bom a gente pegar a caneta para fazer aqui. E o que acontece? A gente sabe, bora fazer o cálculo de 2%. Vocês lembram que eu falei? Para a gente transformar um número em porcentagem para um número normal, é só a gente dividir por 100. Então, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o 2 dividido por 100. A vírgula dele está aqui. Então, ele passa 1 mais 2. Vai ficar 0,02. Então, esse é o nosso juros. Ok, a gente sabe que o nosso juros aqui, ó, ele é igual a 0,02. Vocês lembram que na fórmula a gente utiliza o quê? A fórmula dentro daquele do parênteses, a gente soma 1 mais a gente, peraí. Aqui não é juros, é a taxa. Nossa taxa é igual a 0,01. E vocês lembram que a gente soma 1 mais a nossa taxa? Então, 1 mais 0,2 é igual a 1,0,2. Gente do céu. Então, esse valor aqui vai ser igual a 1,02. Ok, a gente já conseguiu descobrir um valorzinho, que no caso é o valor dentro do nosso parênteses. Agora a gente vai ver o tempo. Ele está dado em anos, então a gente vai utilizar ele em anos mesmo. Montando na fórmula, essa daqui, ó, vou mostrar para vocês, que é M igual a capital vezes, abre parênteses, 1 mais nossa taxa elevado ao tempo, ele vai estar bem assim, ó. Deixa eu... Colocando na fórmula, vai ficar assim. Agora você sabe de onde veio esse 1,02. Ele veio daquele cálculo que a gente fez aqui, deu 0,02 mais 1 da fórmula. Então, 1 vai estar sempre lá, que ele faz parte da fórmula. E aqui, o nosso tempo, a gente substituiu por 2, porque falou que vai ser o quê? Sobre 2 anos. Fazendo esse cálculo aqui, ó, 1,02 ao quadrado, eu vou multiplicar 1,02 vezes 1,02, vai dar no final 1,04. Quando a gente multiplica esse 1,04 por 5.000, dá 5.202. Então, esse é o valor da nossa montante. Você viu que, apesar da fórmula ser um pouco mais complicado, a gente vai fazer o que é a mesma coisa. A gente vai fazer a multiplicação, né? A diferença é que, na vez de multiplicar normal, a gente vai estar o quê? Multiplicando a taxa por ela mesma. Então, foi o que eu expliquei no começo. A diferença dos dois é que no composto a gente não multiplica a mesma taxa. A taxa, ela vai mudando. Então, é isso que acontece quando você está elevando a algo. Quando você está elevando 2 ao cubo. O 2 ele vai mudar até chegar ao 3, né? Tipo, ele vai mudar. 2 vezes 2 deu 4. Agora, 2 vezes 4 dá 8. Porque eu não vou estar multiplicando ao 2 inicial. Eu vou estar multiplicando ao 2 que foi multiplicado por 2. Pois é, meio confuso. Mas é basicamente isso, gente. Essa parte do juro composto. Agora,
a gente vai ver outro exemplo, né, que é um exemplo maior, né, como podemos ver. Aplicando hoje na caderneta de poupança a quantia de R$ 20.000, qual será o montante gerado ao final de 4 anos, sabendo que a rentabilidade mensal é de 0,5? O que a gente faz primeiro? A primeira coisa, quando a gente vê uma questão assim, é a gente transferir o nosso valor aqui, ó, transformar, no caso, nossa porcentagem em um valor normal, né? Então, só lembrar, transformar um valor de porcentagem para um valor normal, a gente faz o quê? Só divide por 100. Então, se aqui era 0,5, vai ficar 0,0. Ai, gente, eu sou muito desenhista. 0,5. Porque eu peguei essa vírgula aqui, ó, e eu movi ela 2 vezes. Então, por isso que acrescentou esses zeros. Ok, depois de ter feito isso, a gente só coloca dentro da fórmula. Ah, tem mais uma coisa aqui também. Tá vendo aqui que a nossa taxa, ela foi dada em meses, né? Mensal, meses. Só que o nosso ano aqui, nosso tempo, ele tá em anos. Então, nosso cálculo não vai dar certo. Se eu colocar 4 aqui, vai dar muito ruim. O que a gente vai fazer? A gente vai transferir o nosso. Transferir não, gente. Eu tô. É porque é coisa de número, de, de dinheiro, eu tô pensando em transferir. A gente vai transformar nosso 4 anos em meses. Então, a gente sabe que cada ano é composto por 12. Então, a gente vai pegar o quê? 4 vezes 12 deu 48. Então, nosso T vai ser igual a 48. E o nosso I vai ser igual a 0,005. Aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo no juro simples, só colocar dentro da nossa fórmula. Então, a nossa capital, que é de 20 mil, vai ser multiplicada entre parênteses, né? A gente coloca o nosso valor, que no caso é de 1 mais 0,005 elevado a 48. Aí o que acontece? Esse cálculo aqui vai ficar muito grande, né? Então, quando é isso, a gente pode pegar uma calculadora, gente, sem problema. É, não sei se no vestibular é cobrado muito, tipo, quando o valor é muito alto na elevação, que demora, mas com o tempo vocês vão pegando a manha. Então, não se preocupe de usar a calculadora agora. Podem usar. Quando a gente soma aqui, né, deu 1 mais 0,005, deu 1, né, 0,005. E o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro fazer a nossa elevação, né? A gente vai pegar esse valor e vai elevar a 48. Então, vai ser 1,005 vezes 1,005 vezes 1,005. No final, só pra você ver que loucura, no final dá só 1,27. Então, assim, pois é, parece que vai ser um valor super imenso, mas no final dá esse valorzinho aqui. Porque tem duas casas aqui. Se fosse aqui, talvez, o nosso valor ficaria bem maior. Após a gente saber o valor aqui, né? A gente vai só multiplicar ele pelo nosso montante. A multiplicação de 20 mil por 1,27 dá 25.409. Esse vai ser o nosso montante. Então, vai ser esse valor aqui que vai ser gerado durante esses 4 anos. Então, o quê? É só a gente fazer uma subtração, caso você quiser, né, tirar a prova. Vai ser o quê? Vai ser R$ 5.409. Pois é, uma graninha, né, gente? É uma graninha. Agora, bora praticar um pouco. Eu vou falar aqui a questão e vocês vão tentar fazer em casa. E na próxima aula a gente vai estar fazendo outros exercícios para a gente treinar, porque a gente tem pouco tempo, infelizmente, né? Eu sei que vocês são muito ocupadas, que todo mundo aqui é muito ocupado. E, enfim, a gente vai tentar aproveitar o máximo das nossas aulas, do nosso tempo. Eu vou ler aqui a pergunta, então vocês dão uma pausa aí e respondem no caderninho. Qual o montante de uma aplicação de R$ 500 a uma taxa de 3% ao mês em um período de 1 ano e 6 meses?
no sistema de juros simples e compostos. Então, o quê? São dois cálculos. Vai ser um no juro simples e outro em juro composto. Lembre antes de você verificar se está tudo na mesma unidade. Então, se está tudo em ano ou se está tudo em meses. E também de transformar a sua porcentagem. Outra questão é o quê? Um certo capital foi aplicado por um período de 6 meses. A taxa foi de 5% ao mês. Após esse período, o montante era de R$ 5.000. Determine o capital nos regimes de juros simples e composto. Então, não fique desesperado quando ver essa questão aqui, porque a gente vai fazer a mesma coisa que a gente viu lá no juros simples. A gente sabia o valor do juros simples, só que a gente não sabia o valor do montante. Então, a gente só é o quê? Vai continuar o cálculo e no final a gente vai mover de um lado para o outro. E lembre de fazer em juro simples e juro composto. E é isso. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, pode chamar lá no WhatsApp ou vocês podem anotar num caderninho, que na próxima aula a gente vai estar respondendo e fazendo essas questões. É isso. Beijo!